Graça e paz, meus queridos irmãos. Graças a Deus por mais um culto de ensino, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 13 ao 17, tá? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 13 ao 17. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus e nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Amém, meus irmãos? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. O diácono Gustavo já orou e graças a Deus por isso. Meus irmãos, nós estamos aqui diante da segunda epístola, tá, de Paulo aos Tessalonicenses. É a segunda. Ela foi escrita por Paulo, né? E ela foi escrita ali no ano aproximadamente 51 depois de Cristo. E tudo indica que havia um portador da primeira epístola, tá? Tudo indica que havia um portador. Então, provavelmente o que aconteceu? O apóstolo Paulo ele escreveu sua primeira epístola, deu a esse portador, o portador levou a epístola até a igreja, e o portador ele volta. Esse portador da primeira epístola ele volta, trazendo um relatório muito positivo, né, do crescimento espiritual que os irmãos de Tessalônica tiveram. Então, ele vem, dá um relatório, fala que os irmãos de Tessalônica cresceram muito espiritualmente, se desenvolveram muito espiritualmente, e aí o apóstolo Paulo se alegra bastante com esse relatório, com essa notícia, e aí é quando ele escreve a sua segunda epístola, essa segunda epístola aqui. E ele escreve com alguns objetivos. Já na segunda epístola, Paulo escreve, um dos objetivos é a fim de louvar os irmãos de Tessalônica pelo seu desenvolvimento espiritual que eles estavam tendo. Capítulo 1, versos 3 e 4, a gente pode ver isso. Ele escreve também com o objetivo de consolá-los em suas perseguições. Não tem jeito, irmãos, a igreja primitiva ela era muito perseguida de fato, e é até hoje, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse, olha, o mundo vos odeia, né? Mas não se espantem porque antes de odiar vocês, eles odiaram primeiro a mim. Então, aí não tem jeito, por todas as eras, épocas e gerações, a igreja sempre será perseguida, porque o mundo, ele de fato nos odeia. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola a fim de consolar os irmãos, né, das perseguições que eles estavam sofrendo, capítulo 1, dos versos 5 ao 10, de corrigir algumas informações errôneas que estavam, os irmãos ali de Tessalônica estavam acreditando acerca da volta de Cristo, né? Muitos estavam pensando que o Senhor Jesus já havia voltado, ou que ele iria voltar ali em muito pouco tempo, né? Então eles estavam tendo esse tipo de informação errada. Então o apóstolo Paulo ele escreve para corrigir, ele diz, né? Olha, não, vocês precisam entender que antes que a volta do Senhor acontecerá alguns sinais, algumas coisas, né? Então ele escreve com o objetivo de esclarecer essas dúvidas também que os irmãos estavam tendo. E de corrigir as desordens na igreja também, ele escreve, né, com esse objetivo, algumas desordens, algumas baguncinhas que estavam tendo ali na igreja. A gente pode ver isso no capítulo 3, do verso 6 ao 15. Então, as verdades fundamentais dessa epístola, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a primeira é que os crentes devem perseverar em meio aos sofrimentos até a vinda de Cristo.
Então, como eu disse, a igreja sempre será perseguida. Então, não existe um crente fiel, meus irmãos, um crente fiel a Deus, um crente fiel à sua palavra, ele sempre será perseguido. Não tem jeito. Seja no trabalho, na faculdade, até mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja. Por aquele crente querer viver de fato uma vida de santidade, querer viver uma vida fiel e obediente à palavra de Deus, ele será perseguido. Mas o apóstolo Paulo, aqui, ele escreve sobre a importância de fato, de nós perseverarmos em meio aos sofrimentos. Tá? A segunda verdade fundamental é que os seguidores de Cristo não devem se deixar enganar por especulações a respeito da sua segunda vinda. Então, ao longo dos anos, sempre quiseram até mesmo marcar data, muitas das vezes, para a volta de Cristo. Até mesmo aquela questão do início da igreja adventista do sétimo dia se deu, por conta de que muitos ali quiseram adivinhar, colocar uma data para a volta de Cristo. Tanto é que deram essa data e Cristo não voltou. E foi uma situação assim, muito complicada, porque muitos saíram dos seus empregos, muitos venderam os seus bens, achando que Cristo ia voltar naquela determinada data. E ele acabou que não voltou, e esse evento foi até chamado de grande desapontamento, se não me falha a memória. Foi ali no início da igreja adventista do sétimo dia. E nós não podemos nos deixar enganar, irmão, agora essa situação, até mesmo porque a Escritura ela fala que ninguém sabe nem o dia nem a hora. A gente sabe, nós temos a plena certeza e convicção de que Ele vai voltar. E nós vivemos, cada crente vive essa bendita e eterna esperança, mas o dia e a hora já ninguém sabe. Então nós precisamos, de fato, não podemos nos deixar levar por essas especulações e, de fato, perseverar até o dia da sua volta. O retorno de Cristo terá terceira verdade fundamental é que o retorno de Cristo terá grande juízo e recompensa. O chamado ali um grande trono branco, quando o Senhor Jesus voltar para julgar as nações, julgar todas as coisas, e naquele grande dia haverá juízo e recompensa. Juízo para todos aqueles que desobedeceram, a sua palavra, aqueles que rejeitaram o Evangelho, e recompensa para todos aqueles a quem Ele amou e escolheu desde os tempos eternos. Amém? Quarta e última verdade fundamental dessa epístola é que, enquanto aguardam a volta de Cristo, os crentes devem viver de maneira responsável em suas atividades diárias neste mundo. O que estava? Muito provavelmente aconteceu aqui, estava acontecendo aqui na igreja. Surgiu essas especulações, de que Cristo voltaria, ou que Ele já tinha voltado, que Ele voltaria daqui a pouco tempo. Então, alguns ali muito provavelmente estavam deixando de trabalhar, estavam pedindo a conta dos seus empregos, para esperar a volta de Cristo. Então, muitos estavam deixando de lado as suas responsabilidades, achando que Cristo já havia voltado ou que Ele iria voltar daqui a um tempo. Então, é por isso que o apóstolo Paulo ele escreve exortando essa questão. Tanto é que aqui nessa epístola que ele escreve e fala, diz assim, que quem não quiser trabalhar, que também não coma. Você não quer trabalhar? Você não quer assumir suas responsabilidades? Então também vai trabalhar, também não come. Então é aqui que ele diz, quem não quiser trabalhar, que também não coma. Não vai ficar servindo de encosto, de querer se aproveitar dos outros que estão trabalhando. Então era o que muito provavelmente estava acontecendo. Irmãos estavam deixando a sua responsabilidade, achando que Cristo iria voltar tipo semana que vem, e aí estavam deixando de trabalhar, deixando sua responsabilidade de lado. Mas é aí que o apóstolo Paulo ele vem e traz essa exortação, de que enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta, nós temos responsabilidades a cumprirmos. Nós temos o nosso trabalho para zelar, nós temos a nossa família para cuidar, boleto para pagar, que isso não é inevitável, não tem, boleto sempre vai chegar, para a gente pagar. Então, são nossas responsabilidades que nós temos. Enquanto Cristo não voltar, nós precisamos trabalhar para pagar nossas contas. Tá? Então, meus irmãos, fazendo essa visão geral, esse panorama sobre a segunda epístola, passando para o texto, o apóstolo Paulo, ele começa no verso 13, essa parte do texto, dizendo assim: Entretanto,
devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Paulo aqui, ele vai escrever sobre uma das doutrinas mais maravilhosas que estão registradas nas páginas das Sagradas Escrituras, que é a doutrina da eleição. Ele diz, nós devemos sempre dar graças a Deus, porque Deus nos escolheu, nos escolheu desde o princípio para a salvação. Então a salvação ela é um ato único, exclusivo de Deus. Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro e nós não tivemos absolutamente nenhuma participação nisso. Até mesmo porque o apóstolo Paulo diz que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então o que um morto pode fazer? Nada. Um morto, um ser humano, ele não tem essa capacidade de se voltar para Cristo por sua própria força, porque ele está morto. Ele não está doente, ele não pegou um resfriado, ele está morto espiritualmente. Então essa é uma doutrina maravilhosa que mostra a graça e a misericórdia de Deus sobre os seus eleitos. Deus nos escolheu. Então, aqueles que não aceitaram a verdade do Evangelho, deram crédito à mentira e são destinados à perdição eterna. Já os eleitos de Deus, por sua vez, pela fé na verdade e santificação do Espírito, são destinados à glória. Então, o apóstolo Paulo ele fala dessa doutrina maravilhosa da eleição, que Deus nos escolheu, que Deus nos elegeu em Cristo para alcançarmos a glória de Deus, a glória de Cristo. Meus irmãos, não se enganem, o maior milagre que Deus pode operar na vida de um vil pecador como eu e como você é o milagre da salvação. É ter o nosso nome escrito no livro da vida, é ter o nosso nome arrolado nos céus. Isso é maravilhoso, irmãos. É o maior milagre. E muitas pessoas, muitas igrejas e denominações estão dando pouca importância para isso, hipervalorizando outras coisas e deixando a maior bênção de lado, que é a salvação. Eu vou contar uma história aqui do reverendo Augusto Nicodemos, que uma vez ele estava vendo aqueles programas daquelas igrejas neopentecostais, né? Que é aquelas que pregam só prosperidade. E aí, o que aconteceu? Tem um momento do testemunho, né? Tem um momento do testemunho que cada um vem contar o seu testemunho. Aí vem o primeiro. E o Augusto Nicodemos só assistindo, né? Vendo. Aí vem o primeiro. Aí ele fala assim, pastor, eu era pobre, eu não tinha nada, hoje em dia eu tenho 2 carros na garagem, eu tenho um apartamento na cobertura, estou rico, Deus me abençoou grandemente. E os irmãos, glória a Deus, aleluia. Aí vem a segunda, vem uma irmãzinha. Pastor, eu era pobre, hoje em dia eu sou empresário, tenho várias empresas, tenho casa na praia, né? E eu estou rica, Deus me abençoou. Aí os irmãos, glória a Deus, aleluia. Aí vem uma terceira, uma senhorinha bem idosa, e aí ela vai contar o testemunho dela. Ela fala assim, pastor, Jesus me salvou, pastor, Jesus perdoou os meus pecados, pastor, que maravilha. Aí o pastor olhou para ela e falou, glória a Deus, meu irmão, agora conte a bênção. O Augusto Nicodemos contou isso, e eu não duvido nada disso, que isso tenha acontecido, irmãos. A bênção para aquele pastor não era a salvação, não era a transformação de vida que o Evangelho faz na vida do pecador, mas era o quê? Dinheiro, bênçãos materiais. A gente ri para não chorar, né? Mas é o que tem acontecido, irmãos. Mas o apóstolo Paulo ele diz, nós devemos sempre dar graças a Deus. Você já agradeceu pela sua salvação hoje? Já agradeceu a Deus pela sua salvação? Já agradeceu a Deus por Ele ter escolhido você antes da fundação do mundo? Nós devemos sempre dar graças a Deus. Agradecer a Deus por essa salvação tão sublime e maravilhosa. Porque nós estávamos destinados à perdição, irmãos. Destinados ao inferno, ao lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia diz que todos pecaram. Tem uma frase de João Calvino que é muito interessante. Ele fala assim, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas já estão indo para o inferno por seu próprio espaço. O que Ele faz é tirar alguns de lá. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus tirou alguns de lá
os seus eleitos, aqueles a quem Ele amou desde a eternidade. E nós estamos aqui para a sua glória. Então, nós devemos sempre dar graças a Deus, agradecer a Deus. Deus, obrigado porque o Senhor me escolheu. Porque se não fosse pelo Senhor ter me escolhido, eu não estava aqui. Né? O Senhor me chamou eficazmente, eu tinha 22 anos. Eu não era crente, eu não nasci no lar evangélico, que desde muito cedo comecei a viver uma vida muito promíscua, uma vida mundana. E se o Senhor não tivesse me escolhido, eu acho que eu não estava mais nem vivo. Em 2008 eu tinha 23 anos, tirei minha habilitação, e eu já era crente, graças a Deus, minha primeira habilitação. E se eu não fosse crente, eu ia dirigir por aí bêbado, né? Eu poderia nem estar mais vivo. Mas graças a Deus que o Senhor veio com salvação. Ele veio com transformação na minha e na sua vida, e hoje nós estamos aqui servindo a Ele. Nós não temos motivo para agradecer, não? Nós não temos motivo para dar graças a Deus, não? Todos os dias? Isso é maravilhoso, irmãos. Se não fosse a intervenção divina dEle, nós nem estávamos aqui mais. Então, nós devemos dar sempre graças a Deus. Por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio. Então, o apóstolo Paulo ele começa essa parte do texto falando sobre essa doutrina maravilhosa da eleição. Aí ele fala assim, sobre nos escolheu desde o princípio para a salvação, né? Pela santificação do Espírito, né? Que vírgula, aí ele fala pela santificação do Espírito. Santificação no Espírito é a única prova de que uma pessoa é eleita verdadeiramente. A única prova de que uma pessoa é eleita verdadeiramente é a sua santificação. O verdadeiro eleito, ele vai buscar santificação para a sua vida. Ele não vai viver de qualquer jeito, não. Nós não somos perfeitos, não somos impecáveis, mas o verdadeiro eleito de Deus, quando ele peca, ele se sente um lixo, ele se sente mal, ele vai aos pés do Senhor pedir perdão pelos seus pecados. Eu fico, às vezes, um pouco indignado, irmão, porque tem muitos... Nós somos presbiterianos, de linhagem calvinista, e nós acreditamos que uma vez salvo, sempre salvo. Que o verdadeiro eleito não perde a salvação, até mesmo porque a nossa salvação está garantida em Cristo, e não em nós mesmos. Aí muitos dizem assim, essa doutrina de vocês aí, calvinista, uma vez salvo, sempre, salvo para sempre, quer dizer então que o eleito não perde a salvação, então quer dizer que eu posso pecar à vontade, que eu não perco a salvação. Negativo, não tem nada. A Bíblia não ensina isso, João Calvino nunca ensinou isso. O verdadeiro o verdadeiro eleito, ele vai mostrar que é eleito pela sua santificação. Ele vai buscar santificação para a vida dele. Efésios, capítulo 1, verso 4, vai dizer que ele nos escolheu, nos predestinou para sermos santos. Então, o camarada que ele tem esse tipo de pensamento, ele diz que, eu estou salvo, eu não perco a salvação, eu vou pecar à vontade, porque eu não perco a salvação, para mim pode ser tudo, menos um eleito. Porque o verdadeiro eleito de Deus, ele não vai pensar dessa forma. Ele vai buscar santificação para ele. Ele não é impecável, ele não é perfeito, mas ele vai pecar e vai aos pés do Senhor pedir perdão. Vai erguer a cabeça e vai continuar seguindo em frente, lutando, perseverando. A santificação ela tem 3 processos, né? Tem a posicional, tem a progressiva e a definitiva, né? Então, a santificação posicional é aquela que quando no momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. É a posicional, naquele momento você se torna santo. Tem a santificação progressiva, que eu acredito que é a que todos nós estamos nessa fase, né? É a progressiva. Deus ele vai nos transformando de glória em glória, como diz a palavra. Ele vai podando, né? Ele vai tirando algumas manias que nós tínhamos. Tem coisas que eu fazia antigamente, no meu início da minha conversão, que hoje eu não faço mais, né? Por quê? Porque santificação progressiva. Deus ele vai podando, ele vai mostrando, vai tirando algumas manias feias que nós tínhamos no início da nossa conversão. E a terceira fase da santificação, que é a definitiva, que é quando ele voltar, e aí nós seremos por completo santos. Receberemos um corpo glorioso, assim como o de Cristo, né, e estaremos eternamente com ele.
Então, meus irmãos, o verdadeiro eleito, ele vai buscar santificação para a sua vida. E de que forma ele vai buscar santificação? Através da palavra de Deus, não é? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é que vai santificar, ela que vai lavar, vai purificar a vida do eleito. Então por isso que é importante nós termos esse contato diário com as Escrituras. Eu não consigo entender, irmão, como uma pessoa que se diz crente, levanta de manhã cedo, toma café, almoça, merenda, janta, vai dormir e não separa um momento para pegar na Bíblia, para ler pelo menos um versículo, pelo menos um trecho da Bíblia Sagrada. Vários dias sem ler a Bíblia, eu não consigo entender isso. Então, o verdadeiro eleito, ele vai buscar santificação para a vida dele, e santificação através da palavra de Deus. Então ele diz que nós devemos sempre dar graças a Deus, né, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, santificação do Espírito e fé na verdade. Que bênção maravilhosa, irmão. Deus abriu nossos olhos, o nosso entendimento para que pudéssemos ter fé na verdade do Evangelho, na verdade da palavra de Deus. A verdade aqui, naturalmente, é a revelação contida no Evangelho. Você já parou para pensar quantas pessoas estão por aí sendo enganadas por milhares e milhares de religiões que existem por aí? E eu e você estamos aqui tendo fé na verdade? Que Deus tenha misericórdia da vida dessas pessoas. Quantas pessoas estão sendo enganadas, levadas por vento de doutrina, enganadas por muitos falsos mestres? Mas Deus nos escolheu para que tivéssemos fé na verdade, fé no Evangelho. Que nós possamos primar por isso, até o último dia de nossas vidas. Então Ele nos escolheu, desde o princípio, para a salvação. Santificação no Espírito e fé na verdade. Louvado seja Deus por isso, porque nós temos fé na verdade. Então, o verso 13, ele começa assim, né? Ele diz que nós devemos sempre estar gratos, agradecer a Deus, né? Por Ele ter nos escolhido, por termos fé na verdade, por Ele nos santificar através do Seu Espírito Santo, através da Sua palavra. E aí no verso 14 ele vai dizer assim: para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no verso 13, meu irmão, Paulo ele descreve sobre a eleição divina. No verso 14, ele já revela agora aqui o propósito pelo qual fomos eleitos. Verso 13, eleição. Verso 14, o propósito pelo qual nós fomos eleitos. Então ele vai dizer assim, ó: para o que também vos chamou mediante o Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o propósito da eleição? Qual o propósito de Cristo, de Deus ter nos elegido antes da fundação do mundo? Para alcançarmos a glória de Cristo. É o que o texto está dizendo aqui. Então, e como é que ele faz? Como é que é esse processo? Como é que ele nos chama? Nos chama através do Evangelho. É o que diz aqui. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Então, tem um processo, tem uma etapa. Para nós alcançarmos a glória de Cristo, primeiro ele nos chama através do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz a Bíblia. Então, o Evangelho é o poder de Deus. Então, ele nos chama através do Evangelho, é o chamado eficaz. O chamado eficaz é isso: o eleito, ele ouve a mensagem, ele ouve a pregação do Evangelho e, através disso, ele vem. Lembra como foi a conversão de Lídia? Deus abriu o entendimento dela, para que ela escutasse o que Paulo estava pregando. Mais uma prova, meus irmãos, de que há uma inabilidade total por nossa parte, e nós não conseguimos nos voltar para Deus. Um texto como esse ele é muito claro, a Bíblia diz que Deus abriu o entendimento de Lídia. Por quê? Porque estava fechado. O coração de Lídia, né? Abriu o coração de Lídia, né?
era averso a Deus. O coração daquele que está morto nos delitos e pecados, ele é averso a Deus, ele não quer Deus. A Bíblia diz, não há ninguém que busque a Deus. Por isso que Deus ele vem no seu ato soberano e chama eficazmente o eleito. E aí a Bíblia diz que ele abriu o coração de Lídia. Porque o coração de Lídia, se ele abriu, é porque estava fechado, lacrado. Então, ele chama através do Evangelho. Deus tem seus eleitos em todos os lugares, irmãos. Ele mesmo disse isso para Paulo, né? Ele fala, olha, Paulo ali, Paulo, não te cales, prega, não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade, são os eleitos de Deus. E nós, mais uma vez, nós presbiterianos, calvinistas, somos acusados de não evangelizarmos. Então, que nós possamos não deixar essa mentira se transformar em verdade. Precisamos evangelizar. Precisamos pregar o Evangelho, porque é através do Evangelho que Deus chama os seus eleitos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O eleito só vem se ele ouvir a palavra de Deus. Então nós somos muito acusados, porque o calvinista não evangeliza, porque já está eleito, então já vem de uma... Não é assim, meu irmão. Deus tem os seus eleitos, mas os eleitos eles vêm através da pregação do Evangelho. Então nós temos que pregar o Evangelho. Nós somos motivados a pregar o Evangelho porque a gente sabe que em todos os lugares tem os seus eleitos, Deus tem os seus eleitos, por isso nós precisamos evangelizar. Uma prova que isso não é verdade é que os primeiros missionários que chegaram aqui no Brasil foi através de João Calvino. Um camarada chamado, um almirante chamado Villegaigon, ele, por volta lá de 1500, né? Aproximadamente, ele escreve uma carta para Calvino para que ele enviasse missionários lá no Rio de Janeiro, né, na Baía de Guanabara, na antiga França Antártica, né? Então ele escreve e João Calvino lê a carta e ele envia missionários. Um calvinista, que dizem que não evangeliza. Mas os primeiros passos no evangelho aqui no Brasil foi dado através de um calvinista, que enviou crentes calvinistas, chamados franceses, huguenotes, né, que chegaram aqui no Brasil, e aí, com o propósito realmente de pregar e evangelizar. Mas aí foram perseguidos, né, pela Igreja Católica Romana, uns foram mortos, outros foram mandados de volta. Mas o fato é que o evangelho, os primeiros passos do evangelho aqui no Brasil, foi por um calvinista. Então, essa história de que calvinista não evangeliza, isso é mentira. A gente não pode deixar isso se transformar numa verdade. Então, nós precisamos pregar o Evangelho, porque é através do Evangelho que Deus chama o eleito. Então, o eleito, né, ele vem através do Evangelho, Deus nos chama para a salvação pelo Evangelho, e por quê e para quê? Para alcançarmos a glória de Cristo. Deus nos chama através do Evangelho para alcançarmos a glória de Cristo. Lá, o apóstolo Paulo mesmo, lá em Romanos 8, ele vai dizer, né, tenho por certo que as aflições que passamos no tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, há uma glória que será revelada futuramente na vida dos eleitos. Então, nada, meu irmão, nada, minha irmã, do que eu e você passamos aqui se compara à glória de Cristo. Se compara à glória que Deus tem preparada para os seus eleitos, seus escolhidos. Tenho por certo que as aflições, e olha que Paulo passou por aflição. Lá em 2 Coríntios, né, ele vai descrever tudo que ele passou ali. Fome, frio, nudez, ele foi açoitado, passou perigo entre falsos irmãos, ele vai dizer. Tem falsos irmãos no nosso meio, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, mas ele disse que nada disso, do que ele passou, do que ele sofreu, se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Então nós fomos eleitos para a glória, para alcançarmos a glória de Cristo. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, no verso 13, Paulo fala sobre a eleição. No verso 14, ele fala sobre o propósito da eleição. E agora aqui, verso 14, né? Agora aqui no verso 15, ele vai dizer assim, ó. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Paulo aqui agora ele vai mostrar a necessidade dos eleitos de Deus ficarem firmes na verdade. Ele vai dizer, vocês precisam ficar firmes. Eleição não é uma licença para pecar, foi o que eu disse aqui. Não é só porque vocês foram eleitos, não é porque vocês foram escolhidos, que isso vai dar licença para vocês pecarem. Ou então, só porque vocês foram eleitos e escolhidos, vocês não precisam fazer mais nada para manter a fé de vocês firmada. Vocês precisam, de fato, fazer algumas coisas aqui para poderem se firmar na presença de Deus. E ele vai mostrar aqui o que deve ser feito. Ele vai dizer assim, pois irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então o verdadeiro eleito, ele é fiel até a morte, ele vai perseverar. E quando ele fala aqui, primeiro ele vai falar sobre as tradições, né? Irmão, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas. Tradições aqui, no original, não se refere a ideias religiosas criadas por homens, mas o que foi passado de uma pessoa para outra. Tradição é isso, o que foi passado de uma pessoa. Verdades bíblicas, princípios válidos, que foi passado pelo pastor Enoque, né? Foi passando e hoje chegou com o nosso reverendo Diogo Jorge. Tradições, na escola, nós temos um professor de história aqui, né? O diácono Gustavo, está dando tchau ali. Professor de história. Então ele conta as histórias verdadeiras, né, verídicas, que foi passado de uma pessoa para outra. Isso é válido, irmãos. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que essas tradições é tudo que foi ensinado passando de uma pessoa para outra. Nossos pastores, nossos líderes, presbíteros. Isso não é errado, não, desde que essas verdades, essas tradições tenham respaldo bíblico. Ele vai falar tradições que vos foram ensinadas, ele vai dizer, seja por palavra. Palavra aqui é tradição oral, ou seja, tudo que foi ensinado por Paulo que não foi registrado. Então, tudo que foi ensinado pelo apóstolo Paulo que não foi registrado. É uma tradição oral. Nós temos aqui um bordão, né, do nosso reverendo, que ele fala, a boa mão de Deus esteja sobre vocês, né, alguma coisa assim ele diz. É uma tradição oral, irmãos. Que isso pode nos ajudar muito em um momento de dificuldade que nós estivermos passando. Né? Não foi registrado, ele não registrou, né? Mas ele sempre está falando isso aqui. Então, no momento difícil, de dificuldade que possamos estar passando, não, mas o nosso pastor, reverendo Diogo Jorge, ele sempre diz que a boa mão de Deus está sobre a nossa vida, então nós não podemos desistir. Então, tradições, palavra é isso. É aquilo que é falado, que é ensinado, que não foi registrado em lugar nenhum. Né? Tem coisas que foram registradas pelo nosso reverendo Diogo Jorge, ele tem 2 livros, né, publicados, muito bom, eu li os 2, por sinal, recomendo. Né? Mas tem coisas também que ele vai dizer, vai ensinar aqui no púlpito, que não vão ser registradas em lugar nenhum, mas que são verdades bíblicas. Esse bordão que ele sempre fala é uma delas, né? Que a boa mão de Deus esteja sobre vocês. E a boa mão de Deus está sobre os seus eleitos, meus irmãos. Que nós possamos lembrar sempre dessa verdade maravilhosa. Principalmente nos momentos difíceis em que nós passamos, porque Deus jamais abandonará o eleito seu. Há promessas de Gênesis e Apocalipse de que Deus jamais irá nos abandonar. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Paulo vai mostrar a necessidade dos eleitos permanecerem firmes na presença de Deus, por tradição, por palavra, né? Tradições os foram ensinadas por palavras,
tradições, palavras, seja por epístola nossa. Tá? Epístola aqui, meus irmãos, se refere muito provavelmente à sua primeira carta enviada. Tá? Então, quando ele fala epístola nossa, muito provavelmente ele está se referindo à primeira carta que ele enviou à igreja de Tessalônica. E tradição escrita. Tá? Primeira foi a tradição oral e essa agora é a tradição escrita, epístola. E eu quero ampliar, né? Fala de epístola, a gente nos remete à palavra de Deus. Né? Então, firmeza, meus irmãos, nós só vamos conseguir através da palavra de Deus. Lendo, praticando, obedecendo. Ah, mas eu venho nos cultos todos os domingos, eu estou aqui de manhã, de noite, faço parte da sociedade interna, sou oficial, mas isso não vai trazer firmeza para você. Se você não estiver lendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus todos os dias da sua vida, isso não vai trazer firmeza para você. É muito importante nós congregarmos, é muito importante participarmos das sociedades internas, servir a Deus com os nossos dons e talentos, é muito importante, mas isso não vai trazer firmeza. Firmeza somente através da epístola, da palavra de Deus. Ontem, no culto de doutrina lá em Guarapes, nós meditamos justamente sobre aquele texto de Mateus 7, que fala sobre os dois fundamentos. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, né, será conhecido como um homem prudente, que firmou sua casa sobre a rocha. Então, a palavra firmeza, nós só vamos encontrar na palavra de Deus. E quando a obedecemos, lemos, ouvimos e obedecemos, não adianta só ouvir. Não adianta só ler e não praticar. Isso não vai trazer firmeza nenhuma. Aí logo em seguida ele vai dizer, aquele que ouve e não pratica, né? É como se ele tivesse firmado, construído a casa dele sobre a areia. Não vai trazer firmeza nenhuma. Não vai dar um firme fundamento àquela casa. Mas o apóstolo Paulo mostra a importância de nós estarmos firmes. E firmeza nós só podemos ter na palavra de Deus. Já nos versos 16 e 17 aqui, Paulo ele faz uma oração, né? Ele faz uma oração aos irmãos de Tessalônica. Ele vai dizer assim, ó, ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Paulo aqui ele faz essa oração, né? Ele ora pelos crentes e logo após, nessa oração ele mostra alguns frutos da salvação. A salvação que Deus opera em mim e você, ela vai produzir alguns frutos, alguns resultados. E aqui Paulo, ele mostra 4 desses frutos. Ele ora e já logo em seguida ele mostra 4 frutos aqui da salvação. O primeiro fruto da salvação aqui que ele mostra é que não somos apenas eleitos, mas também objetos do amor de Deus. Ele vai dizer assim, ó, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram... 16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou. Ele não escolheu a gente por escolher, irmãos. Ele não... Um dia ele veio assim, eu vou escolher ali a irmã Jucinete por escolher, sem nenhum motivo, sem nenhum propósito. Não, meus irmãos, ele escolheu porque ele nos amou. A Bíblia ela é clara nisso. Ele diz, se hoje nós o amamos é porque ele nos amou primeiro, diz a Bíblia Sagrada. João 3,16, muitos chamam, né, de um texto áureo da Escritura. Deus amou o mundo de tal maneira. Mundo ali não quer dizer cada indivíduo, cada ser humano. Ali está falando dos seus escolhidos, espalhados por cada parte do mundo. A mentalidade do judeu, aquele texto ali, o contexto é que Jesus estava tendo uma conversa com um judeu, Nicodemos. E a mentalidade do judeu era muito limitada, porque eles achavam que a salvação era só para eles. Aí Jesus vai mostrar para eles que não é bem assim, Nicodemos. Deus não amou só vocês. Deus não amou só os judeus, Ele amou o mundo de tal maneira. Então nós fomos eleitos, não só eleitos, mas fomos também objetos do amor de Deus. Ele amou o asiático, Ele amou o europeu, Ele amou o africano.
né? Ele amou o manauara, lá em Manaus, que eu sou manauara, ele amou o natalense, o potiguar, né? Ele amou pessoas por cada parte do mundo. Então, o primeiro fruto da salvação aqui é de sermos objetos do amor de Deus. O segundo fruto da salvação aqui é que os salvos recebem eterna consolação. Que maravilha, hein? O mesmo Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação. Não é uma consolação momentânea, temporária, mas é uma eterna consolação. Apocalipse 21:4 diz que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, Covid-19, câncer. Não haverá mais nada disso. E ali receberemos eterna consolação. Não se compara. Tudo que nós estamos passando, os momentos difíceis, as dificuldades, não se compara com o que Deus tem preparado para mim e para você. Porque nós recebemos eterna consolação através dele. E naquele grande dia não haverá mais choro, não haverá mais dificuldade, injúrias, falso testemunho, morte, nada. Estaremos eternamente com Ele, louvando e adorando o seu santo e eterno nome. Primeiro fruto da salvação, né? Não somos apenas eleitos, mas também objetos do amor de Deus. A segunda é os salvos recebem eterna consolação. Terceiro fruto da salvação, os salvos recebem boa esperança. Amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Esperança somente em Cristo. Que nós possamos firmar nossa esperança somente nele. É ano de eleição, irmãos. Eu não vou fazer propaganda política aqui não, Deus me livre. Mas é ano de eleição. E muitos crentes, tá? Crentes estão depositando a boa esperança em muitos políticos. Brigando nas redes sociais pelo seu político de estimação, né? É uma briga danada. Família, né? No grupo da minha família, uma prima minha saiu do grupo. Porque ficou com raiva por causa do negócio de política. Familiares deixando de se falar um com o outro por causa de política, por causa do político de estimação. Meus irmãos, o que é isso? Crentes, quando muitos deles não conseguem enxergar que a nossa boa esperança deve estar em Cristo. Não, porque se o fulano de tal ganhar, irá resolver todos os nossos problemas. Mentira, não vai resolver coisa nenhuma. Só quem pode resolver todos os seus problemas é o próprio Deus, que para Ele não haverá impossíveis. Então nele nós temos boa esperança. Lá em Provérbios vai dizer assim, ó, muitos buscam o favor dos que governam, mas a justiça vem do Senhor. Então não tem para onde correr, meu irmão. A Bíblia diz, nós temos que orar pelas nossas autoridades, nós temos que exercer a nossa cidadania, votar lá no dia, né? Eu não vou votar, né? Porque eu sou de outro estado, né? Então eu vou só justificar. Então Deus me deu esse livramento, graças a Deus. Mas você que pode votar, vá votar, meu irmão, né? Exerça a sua cidadania, mas esperança, meu irmão, conforto, consolo, somente em Cristo. Somente no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Só Ele pode resolver os teus problemas. Os salvos recebem boa esperança. Quarto e último fruto da salvação. Os salvos são consolados pela graça e confirmados em toda boa obra e boa palavra. Ele vai dizer aqui, né? Boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e toda boa palavra. Não basta apenas falarmos a verdade, precisamos praticá-la. Mais uma vez, eu volto à questão lá do que eu falei, né? Mateus 7. Não adianta só pregar, né? Não adianta só pregar, não adianta só ler, não adianta só ouvir, tem que praticar, tem que obedecer. Tiago, né?
Na epístola de Tiago, ele vai dizer, olha, não seja apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra. Então, firmeza, confirmação de toda a nossa boa obra, teremos se obedecermos, vivermos uma vida de obediência à palavra do Senhor. A ordem da nossa vida deve ser ensinamento e aplicação. Ensinamento e aplicação. Não temos que apenas só ensinar, mas aplicar tudo que a gente ensina. Ser exemplo. Eu estou falando isso aqui para vocês, mas eu estou aqui pregando. Então eu tenho que viver o que eu prego. Né? Tiago 1:22, ele vai dizer assim, ó. Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tá? Então nós temos que viver, não só ouvir, mas praticar e obedecer, aplicar. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, olha só o que ele vai dizer, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como é a sua aparência. Então, o homem que não pratica a palavra de Deus é como ele ir no espelho, né? O teólogo William MacDonald, ele faz uma análise muito interessante com relação a isso. A pessoa às vezes vai no espelho, ela sabe, ela vê que ela precisa pentear o cabelo, ela precisa fazer a barba, os homens, né, precisam fazer a barba, né? Geralmente, uma irmã, quando vai a uma festa, né, aquelas festas bem chiques, quer fazer um penteado interessante, né, uma maquiagem. Mas o que não pratica, ele vai no espelho, ele sabe que ele precisa de um retoque, mas ele não faz. Então ele sai, logo se retira, vai embora e esquece de tudo. Então a palavra de Deus é assim, nós temos que ler e praticá-la, porque ela vai mostrar onde nós precisamos melhorar. Porque se a gente vê, se a gente ouve, se Deus nos mostra onde nós precisamos melhorar e a gente não procura melhorar, a gente vai estar enganando a nós mesmos. Então nós precisamos, meus irmãos, obedecer, para ler, ouvir a palavra de Deus e obedecer para que nós possamos ser confirmados em toda boa obra, para que nós possamos ter um alicerce firme. Mateus 7, né? Ouvir e obedecer, para que nós possamos estar firmados na rocha que simboliza Cristo. Eu queria encerrar fazendo 2 aplicações rápidas aqui. A primeira aplicação, seja sempre grato a Deus por sua salvação. Sempre agradeça a Deus, porque Ele escolheu, porque Ele te salvou. Porque se não fosse por Ele, nós estaríamos sofrendo agora no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre. E mesmo sem eu e você merecermos nada, na dica de nada, como dizem por aí, Ele nos salvou. E a própria Bíblia vai dizer que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Então, Ele não viu nada, absolutamente nada em mim e você que chamasse a atenção dEle. Ele nos salvou única e exclusivamente por sua graça e misericórdia. E nós temos motivos de sobra para agradecer a Ele sempre. Então, sempre sejamos gratos a Deus por sua salvação. E a segunda e última aplicação é que sejamos cada vez mais firmes, obedecendo a palavra de Deus. Firmeza nós só encontraremos na obediência à palavra de Deus. E tem mais, o texto ali fala, né, que a casa que é edificada, aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, tem a sua vida, a sua casa edificada sobre a rocha. Vem os ventos, as tempestades, né? Vem e a casa vai, balança, mas não cai. Por quê? Porque está firmado na rocha, está firmado em Cristo. Então, mais um motivo pelo qual nós precisamos estar sempre firmados na rocha, porque quando vierem as dificuldades, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, nós estaremos firmes, louvando e adorando o nome daquele que vive e reina para sempre. Amém, meus irmãos? Vamos orar e agradecer a Deus.
Os queridos amigos, irmãos, ouvintes da transmissão também, Cristo tem poder para transformar a sua vida, para resolver todo e qualquer problema que você esteja passando. Não perca tempo, entregue sua vida a Cristo. Vem aqui, domingo de manhã, domingo à noite, que nós estamos dispostos a ajudar e a orar por você, para que você possa ser participante de todas essas bênçãos que foram faladas aqui. Amém, meus irmãos?